Olá, meninada, tudo bem com vocês? Conforme nós combinamos, esta semana seu tio fará as aulas gravadas, né? Eu faço a gravação, mando para vocês, que depois fica bem fácil de vocês estudarem essa passagem, que ela é importantíssima de vocês guardarem, tá ok? Que a gente está aprendendo as vanguardas artísticas europeias do início do século XX. Seu tio brincou que é para você não perder namorada, não perder namorado. Para vocês conhecerem o que é arte a partir do século XX. Estão lembrados? Na última aula que eu gravei e 5 de vocês assistiram, eu disse para vocês que nós temos 5 vanguardas que precisam ser sabidas. E a gente ter sempre noção daquilo que nós vamos falar sobre arte a partir do século XX. Arte meninos, porque a literatura é apenas uma das formas de arte, né? Temos várias outras, as artes plásticas, a interpretação, a fotografia e tantas outras, né? Por acaso a gente está indo a partir da pintura, falando das possibilidades dessas vanguardas. E a gente falou na última aula sobre o cubismo. Hoje nós vamos falar de algumas outras dessas vanguardas. O que é vanguarda mesmo? Aquilo que nunca tinha sido feito antes, que é feito pela primeira vez. Uma nova maneira de se fazer arte, tá bom? Isso também está na ciência e em todas as outras áreas, conforme eu disse na última aula que foi assistida até o momento por 5 de vocês, tá bom? Hoje vamos falar de algumas outras. Antes um pouquinho, vocês precisam entregar uma nova redação para o tio Fábio, né? Que é a redação da persistência da violência contra a mulher nos dias atuais. E alguns de vocês me mandaram um recado questionando o porquê que nós não fizemos o debate sobre esse tema. Mas o seu tio tinha dito isso nas outras aulas que nós fizemos. Eu disse para vocês, no segundo ano é interessante que a gente comece a fazer testes de como que nós produziremos as nossas redações na hora do vestibular. A técnica já foi falada várias vezes, repisada, né? A técnica são aqueles 11 itens, que é o esquema que o tio Fábio pegou do ângulo, né? Que a gente aprende tudo através do sistema ângulo de ensino. A partir do sistema ângulo, que respeita os editais dos vestibulares. O edital são as regras, as normas para se fazer um vestibular. E o edital do Enem desse ano já saiu. Então, vocês podem ler lá quais são as regras para se escrever uma dissertação argumentativa perfeita no Enem. Os outros vestibulares vão lançar os seus editais, mas muito parecido com os editais dos outros anos, né? A USP, a Unicamp, manda sempre um edital com características muito parecidas. Por acaso, as redações da Unicamp, da USP, da Unesp, do Enem, vêm seguindo já faz anos as mesmas questões, os mesmos pedidos nos editais. Por isso que seu tio não faz nenhuma alteração no esquema do modo de se produzir uma dissertação argumentativa. Eu quero aquele esqueminha que nós aprendemos no ano passado e que muitos de vocês têm utilizado com competência. Agora, alguns dos temas eu gostaria que vocês fizessem sem que nós abríssemos o debate, que vocês apenas lendo os textos de apoio conseguissem produzir. Vamos dar uma olhadinha? Pois está na nossa apostila. No caso, o seu tio pegou a apostila de vocês, a apostila 5. A gente vai lá na matéria de redação e encontramos aqui o tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Está aqui. Se vocês quiserem procurar na matéria de redação de vocês, está na página 13. Na página 13 e na página 14. Gente, tem tudo que nós precisamos aqui. Então, a gente vai ver que tem 4 textos de apoio, que vai ajudar em todos os sentidos? Vai, meus pequenos. Quais são os 11 itens mesmo? Número 1, a gente coloca o tema. Número 2, a tese. Qual é a nossa opinião crítica a respeito disso?
muito provavelmente a gente vai dizer que é necessário que as leis sejam cumpridas e que denúncias sejam feitas contra os homens que atacam as mulheres, matam as mulheres, perseguem as mulheres. E aqui está dizendo, ó, nós temos no texto segundo, mostrando que pode ser uma violência física, psicológica, moral, sexual. Tudo isso vai trazer para a gente uma ideia de qual é nosso ponto de vista. Está errado. A violência contra a mulher tem que acabar imediatamente. É preciso que leis sejam feitas, já fizemos, e que sejam cumpridas, e que haja denúncia, e que essas mulheres tenham aonde pedir socorro, para quem pedir socorro, e que sejam amparadas. Compreendem, pequenininhos? Aí quando você vai fazer o parágrafo segundo, você vai pensar assim, historicamente como que era o tratamento com relação às mulheres antigamente e atualmente. Fácil de fazer, né? O quanto as mulheres obedeciam e respeitavam o pai, o marido e toda uma sociedade machista e paternalista. E que hoje não. Hoje as mulheres querem o seu empoderamento, querem o seu lugar de fala, querem trabalhar fora, não necessariamente precisam se casar e ter filhos, querem conhecer o mundo. Compreende? Essa liberdade que as mulheres têm, inclusive com leis que as protegem. Percebeu que argumento fácil de fazer? O que vem ainda no parágrafo 2? O argumento numérico. Gente, o que mais nós temos aqui são números, né? Tem número pra caramba. Nós temos aqui, ó, violência física corresponde a 51,68% das violências sofridas pelas mulheres. Na página 14, nós vamos encontrar ali um número de telefone, 180. Nós vamos ter a Lei Maria da Penha, com 330 mil processos, 33,4% dos processos são julgados. Tem muito número, né? Então, nós já temos no parágrafo 2º o argumento histórico e o argumento numérico muito bem preparado. Quando nós chegarmos no parágrafo 3º, nós vamos nos utilizar de um argumento de autoridade. Seu tio gostaria que vocês continuassem com Hegel, com a ideia hegeliana. A educação é a arte de tornar o homem ético. Já falamos nisso tantas vezes, né, meninos? Você explica como que a mulher tem que ser respeitada nessa sociedade, não pode ser violentada a partir da ética, da cidadania, da Constituição, da democracia. Compreendem? Nós falamos isso muitas e muitas vezes. Ainda no parágrafo 3º, o argumento de exemplificação. Você pode pegar um caso específico, você pode pegar uma lei específica, a Lei Maria da Penha, você pode pegar a lei do feminicídio, você pode pegar um filme que demonstra a força da mulher ou um filme que mostra as mulheres sendo violentadas, moralmente violentadas, psicologicamente violentadas, fisicamente violentadas. Simples, né? E na proposta de intervenção a gente responde, quem tem que resolver isso? O que tem que ser feito? Como que vai ter que ser feito? Para que isso vai ser feito? E dar os detalhamentos, que é sempre família e escola. Ficou fácil, né, meninos? Vocês dão conta que eu sei. Agora vamos à aula do seu tio de hoje. Então nós vamos falar ainda das vanguardas artísticas europeias. Na aula passada vimos o cubismo e agora vamos dar uma olhada no futurismo. Vai estar na apostila 6, na página 72. E o futuro... Gente, olha que barato, olha esses quadros. Eles fogem completamente da mimesis. A mimesis é a imitação da realidade, a imitação da natureza. Nós temos formas variadas de movimento. Que pintura que provoca movimento, mas dá uma ideia de uma coisa meio bagunçada, quase violenta, quase que enaltecendo a velocidade. Olha como o pincel vai fazendo gestos que demonstram velocidade, modernidade e o futuro que se aproxima. Vamos dar uma olhadinha? Está escrito assim: o futurismo italiano se caracterizou pela apologia, elogio, do movimento e da velocidade, em imagens que buscavam captar o ritmo da vida moderna. O automóvel, as máquinas, as fábricas, o barulho das cidades, isso tudo é colocado na arte chamada futurista. Exaltação da vida moderna, da máquina, da eletricidade, do automóvel, da velocidade, está tudo aqui na apostila. Abandono das regras convencionais da sintaxe e da pontuação. Isso já vem na literatura. Quando nós pegamos o futurismo e colocamos na literatura, nós vamos ter textos que não têm ponto final, que não tem vírgula,
que não tem pontuação correta, porque ele quer que você avance, vá adiante, com velocidade, não há ponto final. A poesia virá dessa maneira, alguns textos em prosa virão dessa maneira. A gente vai aprender, sabe? A gente vai ver isso no Drummond, a gente vai ver isso no Mário de Andrade, no Oswald de Andrade, a gente vai ver isso em vários escritores e vários poetas brasileiros daqui para frente, quando a gente entrar no modernismo. E a gente vê também o dadaísmo. O dadaísmo talvez não, é a mais radical das vanguardas que nós conhecemos. A vanguarda dadaísta, ela vem da vontade da anarquia. Anarquia no sentido de tem governo, tem regra, não sou contra. Não quero saber de governo, não quero saber de regra. Eu quero a completa e total liberdade nas artes e na cultura. Tudo é arte. Tanto que eles passaram a pensar como que nós vamos chamar a nossa vanguarda. E eles pegaram o que eles considerariam a primeira palavra falada por um bebê, Dada. Claro que não é uma palavra, mas é algum significado tem para o nenenzinho quando ele fala pela primeira vez o Dada. E aí pegaram o dadaísmo. Então é realmente uma imensa provocação. Gente, dá uma olhada nas obras dadaístas, um quadro cheio de quadros, que são uma colagem disposta segundo as leis do acaso. Por acaso colou-se dessa maneira essas figuras quadradas e retangulares num quadro. E do lado, ai que susto, tio Fábio, um banquinho e em cima uma roda de bicicleta. O nome da obra, Roda de Bicicleta. Dá uma olhada lá. Roda de Bicicleta de Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp é o mais importante dos dadaístas. Vamos dar uma lidinha no que está escrito? Ali na página 72 diz assim: essa obra de Hans Arp ilustra de forma perfeita a tendência dadaísta de desconsiderar qualquer método, qualquer metodologia racional na composição artística. Não tem regra, faz do teu jeito. E olha a roda de bicicleta. As obras dadaístas questionavam de forma radical as noções convencionais de arte, levando o observador à reflexão sobre o sentido da arte na contemporaneidade. Para que serve a arte? O que é a arte? Lembra que até o final do século XIX a arte era considerado o que era belo e dava prazer? Muito próximo do hedonismo grego, né? Do hedonismo típico do clássico. E quando chega no século XX, não é mais essa a ideia. A ideia da arte é a provocação. Como que o espectador é provocado. Todas as artes, viu, pequenininhos? Na poesia há uma imensa provocação. Como seria um poema dadaísta, tio Fábio? Meninos, tem até um poema que ensina a fazer um poema dadaísta. Ele diz assim: pegue uma revista, recorte uma página. Dessa página, recorte algumas palavras. Coloque-as dentro de um saco, um saquinho qualquer. Chacoalhe. E vá tirando palavra por palavra e vá formando versos, frases. O que sair, você anota num papel e eis aí o seu poema. Compreendem? É a arte do acaso, a arte do improviso, a arte do vamos fazer do jeito que dá. Porque o que é arte? Eles questionam isso. Então os dadaístas trouxeram algo muito novo. O que nós não temos aqui nesta página 72 é uma das obras, aliás, é a obra mais conhecida do dadaísmo, que está na página 74, no exercício que a gente vai fazer depois, que é a chamada fonte. Está lá na página 74, no alto. Você vai falar assim, tio Fábio, peraí, mas isso é um mictório. Isso é um urinol, é onde os moços fazem xixi quando vão no banheiro masculino. Ele chamou de fonte e assinou. E ele diz, o que é arte? O que é uma obra de arte? Por que um mictório não pode ser uma obra de arte? E expôs o mictório como sendo uma obra de arte. Pegaram? O dadaísmo, que é a provocação. E quem é que foi mais provocado pelos dadaístas? A burguesia, a alta burguesia que queria uma pintura que combinasse com o sofá e que combinasse com o tapete e com o chapéu da dona da casa. Não, os dadaístas queriam dizer não ao tradicional. Faremos algo novo, jamais visto. O mictório será uma obra de arte. Marcel Duchamp assinou
colocou em exposição, assim como ele assinou e colocou em exposição, que está na página 72, a roda de bicicleta. E olha esse quadro, né? O quadro que tem aqui em cima, olha a palavrinha. Acaso. A obra foi feita sem método, completamente ao acaso. Pregue uns retângulos neste quadro para ver o que dá. Compreendido, pequenos? Nessa altura do campeonato, nós aprendemos o cubismo e a sua geometria, nós aprendemos o futurismo e a sua velocidade, suas máquinas, sua violência moderna, e aprendemos o dadaísmo, a obra do acaso, a obra da anarquia, a obra da absoluta provocação. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com o tio Fábio, tá bom? Mas, por favor, assistam às aulas e prestem atenção às aulas. E prestem atenção ao que eu estou ensinando a vocês, tá bom? São dias difíceis que todos nós estamos passando. Está difícil para vocês, alunos, e está difícil para nós, professores. Eu tenho feito o meu melhor e espero de vocês o melhor. Porque eu mando as aulas para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Quando eu vou verificar quem assistiu às aulas, os meninos do primeiro assistiram. Os meninos do terceiro assistiram. Os meninos do segundo, 5 assistiram. Fiquem bem atentos, porque depois eu não quero reclamação. Tudo bem, queridos? Se o tio está estressadinho, ok? Beijo, até a próxima aula.